de gratidão ao nosso bondoso Deus por tudo que Ele tem feito por nós todos os dias da nossa vida. Chamo muito bem-vindo a cada um de vocês que neste momento tiraram um tempinho para se alimentar na palavra de Deus. Eu quero iniciar este culto de hoje com as palavras de Isaías, no capítulo 55, versículo 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que Deus nos abençoe ao meditarmos, ao refletirmos, ao louvarmos neste momento de culto, de adoração ao nosso bondoso Deus. Convido a todos vocês para cantarmos o primeiro hino do nosso culto, o hino 187 dos nossos hinários do culto à hora cheia. Iniciamos este culto e agora eu te convido para, assim como você está em seu lar, feche seus olhos e vamos buscar o nosso bondoso Deus pela sua palavra, os cânticos, e neste momento inicial nós invocamos a presença do nosso bondoso Deus e logo na sequência a este Deus da graça, do amor, da misericórdia, nós confessamos os nossos pecados, na certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa maldade, de todo o nosso pecado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito injustamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Querido irmão e irmã, se esta foi a sua real confissão, a sua sincera confissão, eu digo a vocês que Jesus ouviu a sua confissão e Jesus perdoou os seus pecados. Por isso,
diante desta tua confissão, eu como pastor, como ministro da palavra, chamado e ordenado, digo a vocês que os seus pecados estão perdoados. E faço isso não por mim mesmo, mas faço isso em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor. Faço isso em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido para acompanhar em sua Bíblia o texto do Salmo indicado para hoje, o Salmo de número 65. Salmo 65, dos versículos 9 até o versículo 13. Salmo 65, 9 até 13. Aqui nós temos o salmista falando do amor de Deus que vem ao nosso encontro, mostrando que Deus dá tudo necessário para a nossa sobrevivência, inclusive manda sol e chuva, é claro, na medida certa, para termos o que colher e o que comer em nossa vida terrena. Nós lemos assim, Salmo 65, 9 até 13. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas pano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Até aqui a leitura do Salmo. Também nós queremos fazer a leitura do Antigo Testamento, que se encontra hoje em Isaías, no capítulo 55, versículos 10 até 13. Isaías 55, 10 até 13. E aqui nós temos um texto muito lindo, o contexto geral nós temos como tema graça oferecida gratuitamente a todos, como um grande presente a todos. E aqui o profeta, ele fala que a palavra de Deus, quando anunciada de forma pura, correta, verdadeira, ela nunca vai voltar vazia, ela sempre produzirá os seus frutos. Assim nós lemos: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Eu te convido neste momento para orarmos ao nosso bondoso Deus. Coloque diante de Deus tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo também que te alegra, e Deus estará nos ouvindo, te ouvindo. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, é com grande alegria que podemos estar em Tua presença neste momento. Obrigado porque Tu nos nos enviaste pelo Filho amado Jesus Cristo para vir ao nosso encontro e nos dar de presente o perdão e a salvação eterna, que neste culto já nos foi oferecido. Obrigado, Senhor Deus, porque através da Tua santa palavra o Senhor nos orienta e nos guia para a salvação eterna e nos mostra que a nossa salvação ela vem unicamente por graça de Ti, vem a nós. Por isso, querido Deus, faça com que possamos usar sempre a Tua santa palavra
e que nós, como teus instrumentos, possamos anunciar a tua palavra a outras pessoas, para que assim possamos produzir frutos para a glória eterna, produzir frutos que nos levem a ti, Senhor Deus. Ó querido Pai, usa-nos como teus instrumentos e perdoa os nossos pecados e permita que possamos assim anunciar a tua santa palavra a muitas pessoas, para que todos possam, confortados, consolados por ti, seguir a sua vida, produzindo para a glória eterna. Isto nós entregamos a ti em nome e por amor de Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus cantando mais um hino. Te convido para cantarmos o hino 371 dos nossos hinários, Por Graça Deverei Ser Salvo. Por graça deverei ser salvo, e disso não vou duvidar, nem sei que alcançarei meu alvo, na Bíblia posso me fiar. Jesus é quem ali me diz, por graça irás ao céu feliz. Por graça e não por dignidade, por obras não há salvação. O Deus autor da caridade, na carne fez-se nosso irmão, morreu a fim de nos salvar, e assim por graça o céu nos dá. Por graça, nota bem, por graça, se teu pecado te acusar, se o diabo te trouxer desgraça, em Cristo deves esperar, tu mesmo não te remirás, só pela graça aos céus irás. Por graça se amas o pecado, não poderás jamais pensar, sou salvo, sou de Deus gerado, ao pecador Deus quer salvar, jamais porém pode aceitar a quem a graça aos pés calcar. Por graça adoro o Pai Celeste, ao quebrantado pecador, e de justiça Deus reveste, ao crente em Cristo Salvador, conforto e paz, a paz sem par, somente a graça pode dar. Por graça tenho meu resgate, bem alto ostento meu perdão, da fé combato um bom combate, e tenho o céu por galardão. Eu creio que me diz Jesus, a graça a vida te conduz. Eu te convido para agora fazermos a leitura da epístola, que se encontra registrado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5, versículo 1, depois 13 até 25. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, depois do versículo 13 até o versículo 25, onde nós lemos assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião
ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui a leitura da Epístola. Neste momento também nós queremos fazer a leitura do Santo Evangelho, que se encontra registrado em Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, versículos 1 até 9, e depois versículos 18 até 23. Aqui nós temos a parábola do semeador. Mateus 13, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Neste momento nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós queremos, em preparação à mensagem, cantar a música Amarás, do cancioneiro Louvai ao Senhor, 162. E a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento em que queremos meditar em sua santa palavra. O texto que eu escolhi para a nossa meditação de hoje é o texto de Gálatas, e destaco como tema produzindo frutos para a glória do reino de Deus. Deus, Espírito Santo, nos abençoe neste momento em que queremos refletir em sua santa palavra. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, quando olhamos para uma plantação, e vou me referir aqui na nossa região, a gente vê muita plantação de tomate, muita plantação de café, e quando eu falo aqui na nossa região, aqui em Afonso Cláudio, sei que esse vídeo está sendo visto em vários lugares aí do Brasil, e até em outras regiões do Espírito Santo também, mas
vou me ater aqui, né? Quando a gente passa diante de uma lavoura de café e aquelas folhas chegam a estar pretas, a gente fala assim, né? Aquele verde escuro, bonito, logo se fala, ó, essa lavoura vai produzir muito, essa lavoura está muito bem cuidada, esta lavoura foi adubada. Mesma coisa, uma plantação de tomate ou qualquer outra plantação. Quando aquilo está meio amarelado, sem folhas, a gente já pensa, olha, não está muito bem cuidado, ou está com algum problema, alguma doença essa lavoura, né? Então, assim vai acontecer em outras áreas, é sempre um bom cuidado, né? Deus, ali nesse caso do agricultor, fez também tudo correto. Deus sempre faz tudo correto. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: Deus mandou também a chuva na proporção certa, o sol na proporção certa, apesar de muitas vezes nós, eu e vocês, reclamarmos, né? Choveu muito, tem muito sol e assim por diante. Hoje está muito quente, hoje está muito frio. Eu sou assim, você é assim, o ser humano é assim. Um outro exemplo, quando nós vemos uma competição, nós admiramos os atletas e admiramos aquele que conseguiu, diante de tantos atletas, como por exemplo uma maratona, são centenas, são milhares de atletas, mas um apenas vai chegar ao pódio, ao primeiro lugar, poucos irão chegar ao pódio, e nós admiramos a capacidade daqueles atletas. Também não podemos deixar de entender que aquele atleta, ele também teve a saúde, teve a força que Deus lhe deu para poder chegar àquela condição, né? Então, por isso, ele foi bem sucedido e por isso, então, ele conseguiu a vitória, né? Por estar bem preparado e por ter esta saúde que Deus lhe deu. E por fim, ainda nós temos as empresas, né? As empresas, todas elas buscam o melhor, buscam fazer o melhor, buscam o selo de qualidade, né? E assim vivem sempre tentando fazer o melhor para os seus clientes. Agricultor, atleta, empresa ou empresário, né? Tudo tem algo em comum e tudo acontece, né? De acordo com a permissão e com a vontade do nosso bondoso Deus. Mas há um diferencial em termos espirituais. Como cristãos, nós olhamos para a palavra de Deus e lemos que a justificação ela não acontece pelas obras que fazemos. Nós cantamos ainda há pouco, por graça devereis ser salvos, e disto não vou duvidar, né? Não vamos duvidar, é por graça, por misericórdia, né? Nós não temos força suficiente para nos salvar a nós mesmos, não podemos salvar a nós e nem salvar a outras pessoas. Jesus fez isso por nós. Jesus nos libertou quando entregou-se na cruz do Calvário em nosso lugar. E essa liberdade recebida gratuitamente pode ser perdida se quisermos nos auto-justificar diante de Deus. Paulo, na sua carta aos Gálatas, recomenda a que permaneçam firmes na liberdade a que foram conduzidos e que não voltem a ser escravos. Por outro lado, também admoesta que os cristãos da Galácia não usem de sua liberdade para fazer o que quiserem, pois não estão mais presos à lei e suas consequências. Jesus Cristo venceu o mundo e cumpriu a lei em nosso lugar. Esta liberdade conquistada por Jesus
nos faz pessoas diferentes, nos faz novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é. O apóstolo Paulo também orienta que os cristãos sejam pessoas que vivem para Deus e para seu próximo. Vivam distantes das coisas mundanas, mas que vivam plenos do Espírito Santo, por isso também de boas obras. Em Efésios 2:10, o apóstolo Paulo também diz: as quais Deus de antemão preparou para que andassem nelas. Ou seja, nós praticamos sim nossas boas ações, mas são frutos do Espírito, como ditos aqui em Gálatas. O cristão, diferentemente de um agricultor, de um empresário, de um atleta, recebe o prêmio da vitória mesmo antes de começar a sua carreira. E aí sim entra o nosso exemplo, né? Nós temos a lavoura. Se o agricultor não cuidar, fatalmente não vai produzir. Nós temos o atleta. Se ele não se preparar, fatalmente ele não vai ganhar nada. Nós temos o empresário. Se ele não cuidar da sua empresa, não vai produzir bons resultados. Mas veja bem, o cristão colhe antes. O cristão recebe o prêmio da vitória antes de começar a corrida. Ele tem qualidade antes mesmo que a busque, colhe antes da semeadura. É exatamente isso que é a justificação, porque é obra direta de Deus em nossa vida. Veja que eu já falei aqui que nós produzimos, sim, frutos, mas nós produzimos frutos para a glória do reino de Deus. Produzimos frutos por causa da nossa fé, mas nós já fomos conquistados. O prêmio da vitória nós já temos. E é isso que faz o diferencial. É isso que nos torna novas criaturas. É isso que nos torna pessoas diferentes do mundo, né? Então, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O ser humano, por si só, está perdido, condenado, mas ele foi transformado. Que maravilha! Por nossa própria razão ou força, nós não podemos crer em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lutero explicando o 3º artigo do Credo Apostólico: mas o Espírito Santo veio a nós no batismo, na palavra, e nos transformou, fazendo de nós pessoas vitoriosas, fazendo de nós pessoas que sim produzem bons frutos, para o crescimento do reino de Deus em nosso meio. E isso nos faz olhar lá para o texto do Evangelho também, a parábola do semeador. Nós, transformados pelo Espírito Santo, nós podemos produzir a 100, a 60, a 30 por um. Mas também temos que tomar cuidado para não sermos presas de pássaros, ou ser sufocado pelos espinhos, ou até mesmo morrer por não ter uma raiz profunda. Veja bem, sendo fato a nossa vitória, pois o Espírito Santo nos alcançou com o batismo e a palavra, como disse aqui, agora vivemos para Deus e não mais para o mundo. Nós não somos deste mundo, nós somos de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos viver para o mundo cometendo todos os tipos de impurezas. Ele cita ali a imoralidade sexual, a adoração a ídolos,
as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Se essas coisas fazem parte da nossa vida, então nós não estamos em Cristo. Nós estamos vivendo para o mundo. Se todas essas coisas citadas pelo apóstolo Paulo faz parte da nossa vida, alguma coisa de errado está. Nós ainda não fomos transformados, porque nós estamos sendo instrumentos de Satanás. Diante de tudo isso, sim, temos que cuidar. Temos que cuidar da nossa vida espiritual, como o agricultor cuida da sua lavoura, como o atleta cuida, da sua forma física para poder vencer a maratona ou qualquer outro esporte. Ao longo de toda a sua existência, a igreja cristã foi tentada a secularizar-se. Algum tempo atrás, eu fiz um estudo aqui, e com os confirmandos, a gente sempre revê isso lá no final da instrução de confirmandos, e resumidamente é o seguinte: o diabo tentou destruir a igreja de dentro para fora, de fora para dentro, com diversos ataques, diversas perseguições, e não conseguiu. Por quê? Porque Deus não permitiu. Lá nos idos de 300, ou seja, século 3, 4 depois de Cristo, o diabo tentou destruir a igreja de dentro para fora, secularizando a igreja, tornando a igreja estatal. A igreja é como se fosse algo do Estado. Isso quase destruiu a igreja, mas Deus também não permitiu. E então é que lá em 1517 entra Lutero com a reforma protestante, a reforma luterana, e traz de volta a luz da palavra de Deus. Mas hoje não é diferente. Tem muitas igrejas, e muitas vezes vejo até mesmo a nossa, muitas pessoas, afinal de contas a igreja não é simplesmente o templo aqui, mas a igreja somos nós, que tentam trazer o mundo para dentro da igreja. Não, querido irmão, o mundo não pode ser trazido para dentro da igreja. A secularização leva à perdição. Somos nós, igreja, que temos que levar a palavra, levar a igreja para o mundo, para transformar as pessoas, porque nós fomos transformados pelo sangue do Cordeiro. Aí está mais um diferencial. Então nós não podemos viver conforme o mundo quer, mesmo que isso nos traga problemas. Mas o que Deus diz em sua palavra? Lá em Apocalipse 2, versículo 10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Queridos irmãos, então, tanto lá a situação dos Gálatas, como a de nossa congregação, de nossa igreja, não é mais de pessoas presas à lei. Sim, fomos transformados pelo amor de Jesus. Pastor, mas você está se contradizendo. Não, não estou me contradizendo. Nós não estamos sob o jugo da lei. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus. Mas a lei está aí, e ela serve
ela serve como norma, ou seja, tem regras, como um semáforo. Se você ultrapassar o sinal vermelho, você toma uma multa e quase sempre acontece acidente. E é claro, se você viver de acordo com o mundo, você está correndo um sério risco de acidentar a sua alma. A lei, ela serve como freio para que não façamos exatamente todas as coisas que vêm à cabeça do ser humano, porque humanamente falando, nós somos por natureza pecaminosos, por natureza erramos no alvo. Então, aí está a lei para nos frear em nossas ações, e ela serve de espelho. E o espelho é assim, talvez esse terceiro uso da lei que eu mais gosto. Por quê? Quando eu olho para a lei como espelho, quando eu olho para o espelho, eu me vejo como eu sou. E a lei como espelho é isso. Ela me mostra o que eu sou. Eu sou pecador e eu dependo de Jesus. E por Jesus eu fui transformado. Por Jesus eu colho os frutos do Espírito e não pratico os frutos do mal, as ervas amargas. Pela transformação, eu sou a semente jogada em terra boa, que vai produzir os frutos do Espírito, que são o amor, a alegria, a união, né? E muitos outros que o apóstolo Paulo lhe fala: a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. A palavra de Deus diz: contra estas coisas não há lei, porque tudo isso nos é dado por Jesus. Mas não é tão fácil assim, né? Às vezes é mais fácil praticar os frutos do mal, né? Mas transformados pelo amor de Jesus, nós produzimos sim esses frutos para o crescimento do reino de Deus, aqui onde nós estamos. Deus está te usando onde você está. São esses os frutos da igreja cristã. Com esses frutos, o amor de Cristo é elevado à dimensão da bondade de Deus e passa a ser real na minha e na sua vida. Sim, é real, não duvide disso, mas viva isso. Agora, nós queremos trabalhar e nos envolver com as ações da igreja, por sermos um povo que foi resgatado da perdição total, isto é, das trevas nós somos resgatados e fomos colocados na sua maravilhosa luz. Isso não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o santo e precioso sangue de Jesus, como diz o apóstolo Pedro. Agora nós somos novas criaturas e por isso nós queremos trabalhar para produzir esses bons frutos. E veja bem, não trabalhamos e agimos para alcançar o céu. Eu tenho que lutar, eu tenho que praticar boas obras para ajudar naquilo que Cristo fez por mim. Não, nós trabalhamos e praticamos a nossa fé porque nós fomos alcançados. Lembra que eu falei que mesmo antes da corrida nós já temos o prêmio? É exatamente isso. Nós testemunhamos a nossa fé, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, nós praticamos as boas obras, sim, que são os frutos do Espírito, sim, porque Jesus já nos alcançou primeiro. Eu sirvo porque Jesus me serviu primeiro. Eu amo porque Jesus me amou primeiro. Eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro. Eu amo ao meu próximo porque
Deus me amou primeiro. Então, quando eu trabalho para o reino de Deus, eu trabalho porque Deus trabalhou primeiro na minha salvação. Deus me alcançou com o seu amor e agora, em gratidão, eu quero que outras pessoas conheçam isso também. Por isso, vivamos como pessoas inteiramente pertencentes a Deus. Nós pertencemos a Deus porque fomos comprados por preço de sangue. Se em nosso meio não é bem assim, arrependemos-nos. Deixemos que o Espírito Santo nos impulsione em direção ao nosso próximo. Nosso próximo carece da presença de Deus, assim como o homem assaltado no caminho de Jericó, aquele da parábola do bom samaritano. Aquele homem precisava de socorro, e muitos que eram da do seu convívio, passaram de longe, ficaram com medo. Mas o samaritano parou e demonstrou amor ao próximo. Isso também é fruto do Espírito. Dediquemos um tempo para estar ao lado, para conversar, para dedicar um tempo, para dedicar o amor ao próximo. Não podemos deixar essa tarefa para os outros, não podemos deixar aquilo que cabe a mim para os outros, pensando, fulano vai fazer, eu não preciso. Se todos pensarmos assim, nada vai sair, nada vai ser feito. Vamos dedicar um tempo às coisas que fazem parte da nossa vida diária, da vida da igreja. Essa é a vontade de Deus, praticada, que deve ser praticada por nós, e aparece quando fazemos as obras do Espírito. Mais uma vez, repetindo, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Quando nós somos transformados pelo amor de Deus em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, mesmo sem perceber, nós vamos acabar agindo dessa forma. Hoje, o melhor de tudo é que nós não agimos mais coagidos pela lei. Hoje nós agimos motivados pelo amor de Deus, motivados pela graça de Deus, motivados pelo perdão que Deus nos dá. Hoje nós agimos motivados pela obra de Jesus na cruz do Calvário, que se entregou por nós, que abriu seus braços para morrer em nosso lugar, que morreu e que no terceiro dia ressuscitou e que está ao nosso lado, nos dando todo o suporte para irmos adiante, sempre anunciando o amor de Deus, praticando o fruto ou os frutos do Espírito para o crescimento do reino de Deus entre nós. O Filho do homem, Jesus Cristo, não veio para nos destruir, mas veio para nos salvar. Na sua presença, veremos os caminhos da vida. Na sua presença, a alegria plena. Diante da sua face, um dia veremos delícias perpetuamente. Que nada nos impeça de viver intensa e consagradamente a fé em Jesus Cristo. Que nada nos impeça em nossa vida de produzirmos os frutos do Espírito. Deixemos o mundo para o mundo. Não vamos nos destruir trazendo o mundo para dentro da igreja.
mas vamos sim produzir os frutos do Espírito, levando a igreja para o mundo e através da obra do Espírito Santo, mostrar a obra de Jesus pela fé e transformar mais vidas, para que mais pessoas possam crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador e que o reino de Deus entre nós possa crescer e prosperar. Que Deus nos capacite a isso, que Deus nos dê sabedoria a isso e que nós possamos sempre muito confiantes, alegres, transformados, anunciar Cristo para todos. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito também é a nossa gratidão a Deus. O nosso ofertar não é lei, o nosso ofertar é fruto do Espírito, é movido pelo amor de Deus a cada um de nós. Então, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe tudo que nós temos e tudo que nós somos. Neste momento, nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado e cantamos o hino 145 do cancioneiro Louvai ao Senhor, tudo que eu tenho, Senhor.
nós queremos incluir algumas pessoas em especial que nos pedem oração neste dia. A Neuza, a esposa do Daniel Vick, que está ainda hospitalizada lá em Vitória, mas já está bem melhor. Agradecemos a Deus por isso e pedimos que Deus acompanhe na sua recuperação. A Neuza Krause também, que, como ela mesma anunciou aí no Facebook, estava com o Covid, mas já está também recuperando. A Eliana Peste, a Edilane Garcia, ela agradece a Deus pelo nascimento do Arthur Ferreira de Oliveira Garcia, foi segunda-feira, que Deus abençoe a Edilane, o pequeno Arthur também, e a dona Adélia Zendorf, que está também hospitalizada. Que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas e todos os demais que passam por dificuldades, sintam-se incluídos em nossa oração. Oramos a Deus. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos em Tua presença para louvar, servir e agradecer. Tudo, Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ti, a minha vida pertence a Ti, a minha alma foi comprada por Ti, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Tudo isso, por tudo isso, te dou graças. Pedimos, Senhor Deus, que nos abençoe para que possamos continuar sempre como servos Teus, como instrumentos Teus, produzindo frutos do Espírito que levam o amor, que levam a paciência, que levam o perdão a outras pessoas, para que o Teu reino cresça e o Teu nome apareça, que nós diminuamos e que o Teu nome cresça e apareça entre nós e no Teu povo, nos Teus servos. Senhor Deus, oramos pela nossa igreja, pelo nosso país, pedimos a Tua bênção sobre todos. Querido Pai, esteja sempre com cada um daqueles que passam por dificuldades, aquelas pessoas que aqui nós citamos, muitas outras pessoas que enfrentam dificuldades na sua vida, esteja ao seu lado, dando-lhes paciência para poder suportar as aflições e a certeza, a confiança, a fé de que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Querido Pai, nas Tuas mãos entregamos todos. Oramos por aqueles que completaram mais um ano de vida, mais um ano de batismo. Esteja com eles durante mais um ano, como estivesse até o presente momento, dando vida, saúde e sempre disposição e fé para poder te servir todos os dias da sua vida. Ó querido Pai, pedimos a Tua bênção sobre todas as pessoas e pedimos, Senhor Deus, que em breve possamos estar no tempo para te servir e participar da comunhão com os irmãos também. Assim oramos em nome e por amor de Jesus, Teu Filho nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós concluímos o nosso culto cantando o hino 412 dos nossos hinários, A Minha Fé, Senhor. Supplicar
Mais uma vez, que Deus abençoe a cada um de vocês, a toda a sua família, e que nós possamos sempre estar unidos pela oração, pelo meditar, que as palavras de Deus possam estar sempre em nossos lábios e que assim juntos possamos estar para a honra e glória do nosso bondoso Deus. Nós pedimos a Deus que em breve possamos estar em nossa igreja, em nosso templo, louvando também na comunhão com os irmãos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os acompanhe, lhes dê uma ótima semana e assim até o nosso próximo encontro.